Tem homens que mal abrem a boca e já são desejados, que não têm o corpo perfeito, mas atraem olhares por onde passam, que não forçam e mesmo assim dominam o ambiente. E se eu te disser que isso não tem nada a ver com beleza, porque quando um homem é respeitado no silêncio, é porque ele descobriu um poder que a maioria nunca vai entender. E esse vídeo é sobre esse tipo de homem. Mas atenção, eu não estou aqui para te ensinar truques de sedução. Eu estou aqui para te lembrar que o homem que você quer ser só precisa parar de se comparar e começar a se revelar. Você já deve ter visto isso acontecer. Um cara comum, sem músculos, sem o rosto de galã, sem dinheiro escorrendo pelos dedos. Mas ainda assim, quando ele entra num ambiente, os olhares o seguem. As mulheres não sabem explicar, mas algo nele chama. Algo nele é diferente. Não é o que ele veste, não é o carro que ele dirige, nem o número de seguidores no Instagram. É a presença. Presença é o que acontece quando um homem está inteiro onde pisa, quando ele não precisa se provar, quando ele não tenta agradar, quando ele não finge estar tudo bem, ele simplesmente é. Presença é a linguagem da alma masculina. É o que entra primeiro numa sala, antes mesmo do seu corpo, e é isso que atrai. Não é o sorriso treinado, não é a frase certa, é a energia limpa, firme, tranquila, de quem já se confrontou com seus próprios demônios e escolheu não fugir. O homem desejado não é o mais bonito, é o mais autêntico. Porque o desejo não nasce da beleza, nasce da intensidade. A beleza cansa, a beleza vira paisagem, mas a intensidade, a verdade, a presença, essas coisas marcam. Ela não deseja o cara mais bonito, ela deseja o homem que a faz sentir. Sentir segurança, sentir magnetismo, sentir que está diante de alguém que não precisa dela para ser inteiro. E isso vale mais do que qualquer rosto simétrico ou abdômen trincado. Mas você foi condicionado ao contrário. Te fizeram acreditar que precisava melhorar sua aparência, sua altura, sua conta bancária, para então ser digno de ser desejado. E quanto mais você correu atrás disso, mais se afastou do que realmente atrai. Porque no fundo, ela não quer um homem perfeito. Ela quer um homem vivo, presente, real, dono da própria energia. Ela sente isso antes mesmo de ouvir sua voz. Ela sente quando você entra no ambiente e não olha desesperado procurando validação. Ela sente quando você não precisa falar alto para ser notado. Porque o homem mais desejado é o que menos se esforça para chamar atenção. Ele só está lá, ancorado, inteiro. Ela diz que gosta de caras divertidos. Diz que valoriza o bom papo, o sorriso fácil, o cara que a faz rir. Mas a verdade, o que realmente prende o olhar dela, é o homem que ela não consegue decifrar. Aquele que não entrega tudo de uma vez. Aquele que não reage a cada movimento dela. Aquele que não se curva só para agradar. O homem que ela deseja de verdade não é o mais carismático, é o mais centrado. Porque esse homem é uma incógnita. E toda mulher é atraída pelo que ela não consegue controlar. Ela pode até sorrir pro engraçadinho, pode conversar com o bonitinho, mas ela vai pensar no que não a implorou. É por isso que tantos caras legais ficam na zona do quase. Porque são bonzinhos demais, previsíveis demais, dispostos demais. E isso mata o desejo. O desejo nasce do mistério, do espaço, do não saber o que vem depois. E o homem que se conhece é o mestre em manter esse mistério vivo, sem jogos, sem manipulação. Ele não some, ele simplesmente não se doa para qualquer uma. Ele não implora por chance, ele seleciona. Porque quando um homem descobre o próprio valor, ele se torna seletivo por natureza. E isso é irresistível. Ela deseja o que desafia o ego dela, o que não responde rápido, o que não se deixa conduzir, o que a faz sair do roteiro que ela está acostumada a repetir, com homens que se ajoelham por um pouco de atenção. O homem desejado sem beleza padrão é aquele que quebra o ciclo,
Enquanto os outros mandam emojis, flores, declarações, ele envia silêncio. Presença, escolhas firmes. E isso confunde, instiga, marca. Você pode ser bonito, você pode ter estilo, mas se não tiver posição, ela te esquece rápido. Agora, se você for o homem que ela nunca entendeu por completo, ela vai lembrar de você até quando estiver nos braços de outro. Porque presença verdadeira não tem substituto. Existe um ponto de virada, um momento exato em que ela percebe que você não precisa dela. Não é porque você sumiu, não é porque você fez joguinho, é porque sua energia não grita por validação. Você está ali, inteiro, presente, mas sem pressa, sem expectativa, sem aquele olhar que suplica, me escolhe. E é aí que ela sente. Sente que está diante de algo raro, de um homem que não se arrasta, porque sabe caminhar sozinho. Esse homem não precisa ser bonito, porque a beleza dele não está no rosto, está na forma como ele se comporta. Está na calma que ele carrega quando todos estão tentando provar algo. Ela percebe isso nos pequenos detalhes, na forma como ele a olha, sem medo e sem idolatria, na forma como ele fala, sem tentar agradar, mas com firmeza, na forma como ele se despede, sem prometer voltar, mas com presença suficiente para ser lembrado. Então, ela começa a pensar nele. Não porque ele a elogiou, mas porque ele não precisou elogiá-la para validá-la. Não porque ele correu atrás, mas porque não correu. E ainda assim, estava ali. Ela sente falta, não de palavras, mas da tranquilidade que ele carregava, do olhar que não pedia nada, mas dizia tudo, do jeito como ele estava no momento, inteiro, mas jamais entregue. Esse é o homem que ela não esquece. Porque ele não precisa ser lembrado, ele é sentido. Enquanto os outros homens orbitam ao redor dela, tentando provar valor. Ele caminha em linha reta, porque ele não precisa ser aprovado. Ele se aprovou, e isso inverte o jogo, faz com que ela passe a pensar mais, desejar mais, e até se questionar, será que ele me vê como eu achava que ele via? Essa dúvida consome, porque mulheres estão acostumadas a serem desejadas por aquilo que mostram. Mas quando encontram um homem que vê além da superfície, e ainda assim não se entrega, isso vira um campo magnético. Ela sente que pela primeira vez está diante de um homem que ela não consegue controlar. E é exatamente isso que a atrai. Você passou a vida achando que precisava ser bonito, achando que precisava ter o corpo certo, a altura ideal, o sorriso perfeito, achando que bastava encaixar nos padrões para ser desejado. Mas a verdade é que o desejo feminino real não obedece ao que a sociedade mostra, porque ele não nasce da estética, nasce da energia, nasce daquilo que ela sente e não sabe explicar. A beleza que atrai de verdade não se vê no espelho, se sente na postura, na calma, na forma como você segura o olhar, na forma como você lida com o silêncio. É a beleza de quem já caiu e escolheu levantar sem precisar ser visto. De quem carrega cicatrizes, não como vergonha, mas como medalhas invisíveis. De quem não tenta parecer forte, porque já sabe o que é ser fraco. Esse tipo de homem não precisa ter o rosto perfeito. Ele precisa ter verdade no olhar. E verdade não se compra, não se finge, não se aprende em curso. Ela é construída quando você para de se esconder de si mesmo. E é isso que a mulher sente. Ela pode até se atrair por beleza física num primeiro momento. Você pode não ser o mais bonito, mas se for inteiro, se for verdadeiro, se for real, ela vai sentir. Porque mulher nenhuma resiste a um homem que se conhece, que não se dobra, que não se diminui. É por isso que você precisa parar de se comparar. Parar de correr atrás do ideal inalcançável e começar a olhar para dentro. Porque lá dentro
Tem um homem que foi feito para ser desejado, não por aparência, mas por existência. Você quer ser desejado? Então pare de competir, pare de olhar para o lado, pare de medir seu valor pela aprovação dos outros. Porque o homem que precisa provar algo carrega no fundo um vazio gritando por reconhecimento. Isso cheira a desespero, e desespero afasta. O homem mais desejado é aquele que já venceu a batalha interna. Ele não precisa vencer ninguém. Não precisa estar acima de outro homem. Não precisa ser melhor. Ele só precisa ser ele. Isso basta. Isso é raro. Sabe por que isso atrai tanto? Porque vivemos numa época de performance, onde todos estão tentando parecer bem, tentar parecer feliz, tentar parecer poderoso. E quando uma mulher encontra um homem que não finge, mas vive com verdade, ela para olhar, para sentir. Porque esse tipo de homem quebra o padrão. Ele não fala mais do que precisa, não expõe tudo o que pensa, não se abre desesperadamente esperando compreensão. Ele é seletivo com suas palavras, cuida da própria energia, e por isso ela respeita, não pelo medo, mas pela presença. Porque ela entende mesmo sem entender. Esse homem não é qualquer um. O homem que já venceu por dentro não se compara, não se desespera por atenção. Ele sabe que se for para acontecer, vai acontecer com alinhamento, não com esforço forçado. E isso coloca ele num outro nível. Enquanto muitos ainda vivem de validação externa, de corpos, curtidas, flertes, estratégias, ele vive da própria luz. Não para se mostrar, mas porque ele já se encontrou. E um homem que se encontrou não se perde mais tentando agradar. Ela sente isso, e isso a puxa, mesmo que ela tente resistir, mesmo que tente desdenhar, mesmo que diga que não quer nada agora. No fundo, a presença dele fica. Não é o perfume, não é a frase de impacto. É a paz que ele carrega quando entra. É a firmeza que ele tem quando sai. Tem algo que ninguém te contou. Você não precisa ser o mais desejado da festa, nem o mais comentado do grupo, muito menos o mais curtido nas redes. Você só precisa ser o homem que fica na mente de uma mulher, mesmo depois que ela diz que te superou. Porque esse homem não é o que corre atrás. É o que se retira com dignidade. É o que não força. É o que não se implora. Ele entra em silêncio. Não chega mostrando o currículo emocional. Não tenta causar boa impressão. Ele simplesmente é presente, real, seguro, e por isso ele marca. Você pode até não ser o mais bonito, mas quando ela lembra da paz que sentia com você, da clareza no seu olhar, do jeito que você falava pouco, mas dizia tudo, ela sente que ali havia algo raro, algo que não se encontra toda hora, algo que não está no físico, mas na frequência. E quando ela te compara com os outros, com os engraçadinhos, com os imediatistas, com os carentes de atenção, ela percebe. Ele era diferente. Esse é o homem que fica. Não porque se esforça para ser inesquecível, mas porque vive alinhado com quem ele é. Ele não quer agradar todas. Ele não precisa ser desejado por um monte. Ele só precisa ser inteiro o suficiente para que uma, ao encontrá-lo, não consiga mais fingir que não sentiu nada. Você pode se esconder atrás de aparência, de frases prontas, de estilo montado, mas isso cansa, isso pesa, isso não sustenta uma presença de verdade. Porque a mulher que sente, percebe além, ela sente quando um homem está fingindo confiança. Sente quando ele está atuando. Sente quando ele está tentando usar uma versão fabricada de si mesmo. E isso não prende. O que prende é o homem que não está tentando ser nada. Só está sendo. Isso é leve, é firme, é diferente. Então esqueça os truques. Esqueça as fórmulas. Esqueça a comparação. Você não precisa ser desejado por todas. Você só precisa se tornar inesquecível para aquela que está pronta para sentir algo real. E para isso, você só precisa lembrar quem você é.
Você passou tempo demais tentando ser desejado. Aprendeu que precisava agir de certo jeito, falar com o tom certo, ter o corpo ideal, a roupa da moda, a postura de quem não liga. Mas no fundo você só estava tentando compensar a ausência de presença. O verdadeiro desejo não é algo que se implora, não é algo que se implanta, é algo que é puxado pela sua frequência. E frequência não é o que você fala, é o que você sustenta em silêncio. É como você entra no ambiente, é como você olha, é como você responde, ou às vezes, como você não responde. Porque o homem mais desejado não é o que tem todas as palavras certas, é o que tem a vibração certa. E essa vibração não se aprende. Ela é ativada quando você para de fugir de si, quando você para de mendigar atenção, de caçar validação, de seguir o que todos fazem, esperando um resultado diferente. A mulher sente. Ela sente quando você está conectado consigo mesmo. Ela sente quando você não precisa dela para se sentir um homem. Ela sente quando você não corre atrás, porque está ocupado vivendo sua verdade. E é aí que ela para, repara e pensa: por que ele não me deseja como os outros? Por que ele não se esforça para me conquistar? Será que ele já me enxergou e mesmo assim não quis? Essas perguntas queimam por dentro. As frases prontas. Os vídeos de como impressionar uma mulher em 3 segundos. O que realmente impressiona é o homem que não precisa impressionar. O que realmente atrai é o homem que já se encontrou. E é quando você para de tentar ser bonito e começa a viver com propósito que ela sente, mesmo sem entender por quê. Se isso que você ouviu agora tocou algo dentro de você, então não ignore, porque o que te puxou até aqui não foi um vídeo qualquer. Foi sua alma pedindo silêncio, pedindo clareza, pedindo verdade. E talvez esse canal seja o lembrete que você precisava. Não para se tornar mais bonito, mas para se tornar mais inteiro. Se isso fez sentido, respira fundo. Sente. Lembra de quem você é. E se quiser continuar essa jornada comigo, se inscreve no canal. Ativa as notificações. Porque isso aqui não é sobre chamar atenção. É sobre recuperar sua presença. E se você entendeu isso, eu te vejo no próximo vídeo.